Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Ô Salim, bom te ver. Eu chamei de Salim aqui o pastor Marcos Calista, estou brincando. Você não sabia, mas ele é libanês, por isso que eu estou brincando. Muito bom ver você, Silvana. Privilégio estar aqui com vocês. Bom ver você, Marlon. Obrigado, Deus abençoe. É assim cada um de vocês. Obrigado, pastor Sebastião, irmã Sueli, muito obrigado. Obrigado. Estou com a minha esposa, como o pastor falou, pedi para ela ficar em pé. Né? Hoje esse negócio é meio complicado, sabe? Deixa eu só dizer, nós somos casados há 30 anos e vai fazer 6 meses, quase 6 meses, 30 anos e 6 meses. Nós estamos casados, ela é carioca, e eu era goiano, e agora eu sou despatriado. E eu fui pastor aqui no Bom Retiro, quase 7 anos, enquanto o Marcos e a Silvana pastoreavam o Cajuru, e nós somos amigos desde aquela época, graças a Deus por isso, né? O tempo vai passando, e isso é muito bom, a gente permanecer. Eu falei isso que é complicado, porque hoje, às vezes, eu encontro alguns amigos que a gente fica algum tempo sem ver, e a gente está ali com saudade, e de repente você vai falar, e fala, e aí, como é que está a esposa? A gente não está mais junto. Por isso, hoje, aonde eu vou pregar, eu digo, eu sou casado há 30 anos, e dia 7 agora faz 6 meses, 30 anos e 6 meses com a mesma esposa. Temos 2 filhos, e os 2 no ministério. Esse negócio hoje é complicado. Tem músico aí, cantor gospel, porque ele já trocou de esposa 2, 3 vezes. E está por aí. E se não tiver cuidado, vocês cantam a música dele. O ministro de música não vai colocar, não. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque hoje virou moda essas coisas aí. Que não devia ser assim. Amém ou não amém? Vamos falar um pouquinho? Qual foi o tema que vocês colocaram mesmo lá? Vamos lá. Qual foi o tema lá para essa conferência? O tema lá, projeção. Lê o tema, vamos lá? Muito bem. Lê de novo, vamos lá? Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Vamos falar sobre... Eu não vou falar sobre uma igreja em chamas. Eu não creio que Deus quer incendiar apenas uma igreja. Não acredito em avivamento institucional, ou seja, que vem de uma denominação. Não acredito que a liderança de determinada denominação vai se reunir e eles vão decidir que agora vai ter um avivamento. Isso não existe. Mas eu acredito no avivamento a partir de cada igreja local. Mas o que tem queimado no meu coração não é uma igreja em chamas, local apenas. O que tem queimado no meu coração nos últimos anos é uma geração em chamas. Eu vejo que o mover do Espírito e o projeto de Deus é levantar uma geração em chamas. Uma geração que tenha uma paixão por Jesus. E que essa paixão se torne algo contagiante. Diga comigo, contagiante. Que aonde eles chegam, eles vão incendiar e contagiar o ambiente. Influenciar o ambiente. Eu acredito que esse é o projeto de Deus. E essa é a profecia de Joel. Capítulo 2, versos 28 a 30. Profecia que começou a se cumprir no dia de Pentecostes, e ao meu ver, essa profecia tem tudo a ver com essa geração agora. Então, quero conversar um pouco sobre isso com você, nesses próximos minutos. E amanhã, nós vamos falar um pouco sobre avivamento. Então, ontem nós falamos de manhã sobre céu na terra. E nós dissemos ontem de manhã, recapitulando um pouco, o que sobe? E nós dissemos ofertas generosas,
orações fervorosas, louvor e adoração em espírito e em verdade, isso sobe diante de Deus. E quando ofertas generosas, orações fervorosas, louvor e adoração sobem, Deus se manifesta na terra. Foi assim desde o livro de Gênesis, e vai assim até o Apocalipse. À noite nós falamos algo bem interessante sobre quem serão os novos avivalistas e reformadores. Quem serão? Os avivalistas e reformadores. E nós falamos que são aqueles que forem capazes de vencer determinados obstáculos. Aqueles que superarem o medo do fracasso, a intimidação, a opressão do inimigo, aqueles que forem capazes de confiar pela fé na grandeza e no poder de Deus. E hoje nós vamos continuar nessa linha, falando um pouco sobre uma geração em chamas para Deus. Mas apenas com essas 3 palavras, geração em chamas. E essa geração, é claro, é dentro da igreja. Eu quero ler 3 textos para isso com você. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista disse as seguintes palavras: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo você vê que uma geração em chamas é uma geração batizada com o Espírito Santo e com fogo. Não podemos pensar numa geração em chamas sem o poder e a unção, o revestimento e uma geração que não seja cheia do Espírito Santo. Isso é impossível. Uma geração em chamas, uma geração no poder do Espírito Santo. E agora o próximo texto, um texto bastante conhecido também, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. E Atos capítulo 2, para os versos 17 e 18. Aí o Pedro está repetindo a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Vamos orar? Sim, Senhor, em nome de Jesus, faz algo que só o Senhor pode fazer no meio deste povo. O Espírito Santo leva nossos pensamentos cativos ao Senhor. E eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. Espírito Santo, seja muito, 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 muito bem-vindo a este lugar. Fala conosco do teu jeito e da tua maneira, para o louvor da tua glória. Aumente a tua presença manifesta nesta casa. Senhor, vem sobre nós do teu jeito e da tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Nós declaramos o senhorio absoluto de Jesus Cristo neste lugar. E, amado Espírito Santo, nós honramos a tua doce e maravilhosa presença. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oramos com fé, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, às vezes a gente, com o passar dos anos na igreja, a gente vai se tornando religioso, frio, cético, e a gente já não acredita mais em muitas coisas que a gente acreditava no começo da fé. E por causa disso, a gente às vezes não responde aquilo que Deus está falando. A gente às vezes se mantém, fica olhando para ver o que vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa: uma geração em chamas é uma geração que, quando ouve a voz de Deus, obedece imediatamente. É uma geração que responde à voz do Espírito Santo.
Uma geração em chamas é uma geração que tem sede, muita sede e muita fome. Não sede de água, né? Nem fome de pão, mas fome e sede por mais de Deus. É gente que não se conforma. É gente que pode estar lá no último dia, como o pastor João estava aqui falando, mas está no último dia e está buscando mais do Espírito Santo. Alguém já disse, e é verdade, como termina é que conta. Melhor do que a gente começar bem é como a gente terminar bem, aprovado em Cristo. E a Bíblia está cheia de exemplos. A gente começou bem, mas logo diminuiu o passo. E aí a coisa tomou outro rumo. Eu queria hoje começar fazendo uma pergunta para você. Ainda não é a mensagem, não é nem a introdução. Mas eu quero começar uma pergunta. Você que está há bastante tempo na igreja evangélica, eu tenho uma pergunta da parte de Deus para ti. Não se sinta incomodado. Mas se você se sentir também, eu vou ficar muito feliz. Porque, de alguma forma, Deus vai mexer com a tua estrutura. A pergunta é, quando foi que você caiu no piloto automático da fé? É a pergunta do Espírito Santo. Quando foi que você caiu no piloto automático e começou a fazer as coisas no automático? Porque você já sabia como fazer. Você sabe como a máquina funciona. Você sabe como é que acontecem as coisas na igreja. O Senhor te pergunta hoje, quando foi que você caiu no piloto automático? Volta lá, na sua mente, e diz, eu não vou mais andar assim. Eu quero viver uma nova paixão por Jesus. Vamos lá? Você pode aumentar a sua expectativa em Deus, que Deus vai fazer alguma coisa? Nosso amado Deus e Pai Celeste, Ele continua, meu irmão, no controle da história. Às vezes a gente olha para algumas coisas que aconteceu com a igreja evangélica na Europa, ou está acontecendo em alguns lugares nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou no Oriente Médio, e se você for alguém meio pessimista, ou se for daqueles cristãos assim que pega sempre os números do lado negativo, você começa a pensar que parece que acabou, que parece que não tem jeito, que parece que não tem saída, e aí você começa até a se conformar que os seus filhos não estão na igreja, ou que seus netos não estão na igreja, ou que seus familiares não estão na igreja. Deixa eu te dizer, pode até parecer, aos olhos até de algumas pessoas, que Deus não está no controle, mas eu quero começar te dizendo, o nosso Deus está no controle do universo, está no controle das nações, está no controle de todas as coisas, e Ele tem o controle também sobre a igreja, e não importa onde a igreja está, o nosso Deus é poderoso para recomeçar das cinzas e levantar uma geração poderosa em Jesus. E eu creio que Deus, nesses dias, está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por Jesus. Uma geração em chamas. Uma geração que não vai se conformar com menos do que a plenitude do Espírito Santo. Uma geração em chamas é uma geração revestida, possuída, ungida, governada e movida pelo Espírito Santo de Deus. Se for abaixo disso, não é uma geração em chamas. Diga comigo, revestida, possuída, ungida, movida pelo Espírito Santo. Isso vai muito além de qualquer tradição. No meio, às vezes, de um mundo como nós estamos vivendo, cada vez mais violento, cada vez mais corrupto, cada vez mais perverso, cada vez mais perdido e sem valores morais. Se você não tiver cuidado, você olha e vai pensando que Deus perdeu o controle. Mas eu quero dizer uma coisa, no meio de tudo isso, Deus está levantando uma igreja poderosa. Uma igreja que vai mudar o rumo da história. Diga amém. Uma igreja que vai mudar uma geração.
na Bíblia nós temos muita coisa sobre fogo. O Senhor, a Bíblia até apresenta o Senhor como um fogo consumidor. Mas não é desse fogo que eu quero falar hoje. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala da presença manifesta de Deus, ou de alguma manifestação do céu na terra. Quando Deus se apresentou a Moisés, a primeira coisa que Moisés viu foi uma sarça ardente. Mas a sarça não se consumia. Por isso, quando eu falar do fogo do Senhor hoje, não é para te consumir, é para te incendiar para uma missão que Deus tem para você nessa geração. Diga amém. Moisés esteve não só dessa vez diante das chamas do Senhor, mas lá no Sinai, quando Moisés passa aqueles 40 dias lá, em jejum e oração, a Bíblia diz que o Sinai, ele é como se ele tivesse incendiado pelas chamas do Senhor. Ele tremia e ele era como se estivesse sendo incendiado, porque o fogo de Deus estava lá. Diga aleluia. A Bíblia diz que a coluna de nuvem que estava sobre o povo de Israel no deserto, à noite, ela se transformava numa coluna de fogo. Sabe, eu fico pensando que Deus precisa fazer isso conosco, mesmo que seja de uma forma invisível, porque senão o primeiro amor esfria. Então, Ele tem que nos aquecer com o fogo do Espírito, sempre, sempre. E cada culto precisa ser um momento onde o fogo tem que incendiar o nosso coração outra vez. Amém? Então, se depender do seu culto hoje, o fogo vai incendiar o seu coração. O fogo natural queima, fere, machuca, pode causar problemas, prejuízos. Mas o fogo de Deus, do que eu estou falando hoje, é diferente. Ele veio sobre o Sinai, ele veio sobre o tabernáculo. A coluna de fogo descia sobre o tabernáculo quando o Senhor se manifestava lá para falar com Moisés. Ele veio na inauguração do templo, 2 Crônicas 7:14, e em muitos momentos ele vai aparecendo. Ele veio quando Elias orou e assim por diante. Eu quero encorajar você hoje a desejar nada menos do que o fogo do Espírito Santo, incendiando o seu coração, a sua alma, o seu espírito, aquecendo mesmo a sua vida. Diga amém. O fogo do Espírito Santo nada mais é do que a presença e o poder do Espírito enchendo a sua vida para que a sua fé seja cada dia mais viva e ativa. Diga aleluia. Em Atos capítulo 2, quando a Bíblia fala do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que foram vistos os discípulos, os 120 discípulos. Eles viram a descida do Espírito Santo e eles viram línguas que pareciam como de fogo e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Diga amém. Que hoje seja o dia que a chama do fogo do Espírito pôs sobre a sua cabeça, meu irmão. Vou repetir, quem sabe você deseja isso. Quem sabe hoje a chama do fogo do Espírito caia sobre a tua cabeça. Porque foi isso que deu poder. Antes daquele fogo cair sobre a cabeça deles, eles estavam já há 50 dias desde a ressurreição. 40 dias Jesus ficou aparecendo e desaparecendo. E agora tinha 10 dias que Jesus tinha subido, eles estavam com medo. Mas quando o fogo veio sobre eles, quando eles foram batizados naquela manhã, era por volta ou antes das 9 horas da manhã, quando eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, o medo foi embora. Eles abriram as portas daquele cenáculo, e aqueles 120, a partir daquela manhã, tiveram que cuidar de 3.000 pessoas, depois de 5.000, depois de milhares e milhares de discípulos, depois da expansão da igreja. Porque o fogo do Espírito vai nos levar a fazer a obra de Deus com dedicação. Por que que Deus precisa incendiar a igreja? Porque se Deus não incendiar, a igreja morre, essa é a primeira coisa. Mas porque quem faz a diferença são discípulos cheios do fogo do Espírito. Fogo, ele chama a atenção. Vamos imaginar que agora mesmo a gente estivesse ali fora na rua, ou a gente estivesse em casa e passasse um caminhão do lixeiro. Um lixeiro catando lixo. Você ia olhar, é comum, você. Mas vamos imaginar que passasse um caminhão do corpo de bombeiro com aquela sirene forte, ligada. E aí todo mundo já quer saber, porque o caminhão do bombeiro está passando, todo mundo olha. Eu quero dizer uma coisa.
Se você for alguém incendiado, as pessoas vão querer estar perto de você. Se a igreja foi incendiada, ela vive um avivamento. Jesus disse o seguinte em Lucas 12, 49. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse queimando. A minha pergunta é, o fogo que Jesus veio lançar sobre a terra está queimando sobre a sua cabeça? Está em chamas para Deus? Deixa eu te dizer, é muito mais do que ser animado no culto. É muito mais do que um culto de celebração. É ser incendiado pelo poder do Espírito Santo, com a presença de Deus. É você ser tão cheio que você não consegue conter-se, você precisa compartilhar. Quem tem essa chama divina no seu coração, não consegue se conter. Jeremias capítulo 20, verso 9. Ele está vivendo uma depressão pesada, uma depressão que ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento, o ventre da mãe, o cara que deu notícia para o pai dele que tinha nascido um menino. Mas sabe o que ele diz no capítulo 20, verso 9? Ele diz, ainda que eu diga, não vou mais mencionar, ainda que eu diga, não vou mais profetizar. Sabe o que ele diz? Há um fogo que queima dentro de mim. Jeremias está dizendo ainda que eu não queira mais falar, um fogo queima, incendeia o meu coração. Eu sei o que é isso. Eu já passei tanto baque no ministério. Eu já passei tantas coisas que você não imagina. Eu já passei cada coisa. E sabe, às vezes no meio desses baques, muitas vezes eu pensei, eu acho que eu vou parar, acho que eu vou fazer outra coisa. Mas eu nem cheguei a abrir a boca para dizer isso. Aquele fogo queima e incendeia. E aquilo diz para mim, você nasceu para isso, esse é o meu propósito, continue. E muitas vezes não tem força, mas eu continuo, porque eu sei que aquele fogo está queimando dentro de mim, é o fogo do Espírito. Quem está em chama para Deus, não está preocupado com a sua reputação. Ei, se você estiver em chama para Deus, você não está preocupado com formalidades, com reputação. E quando eu olho para a adoração do rei Davi, ele tira as vestes reais e ele sai pulando no meio da rua, saltando, dançando com todas as suas forças, enquanto a arca é levada para aquele tabernáculo que ele havia construído. Davi não estava preocupado com a sua reputação, o que as pessoas iam falar do rei dançando no meio da rua. E às vezes a gente vem para o culto e a gente está tão engessado, tão preocupado. Você devia estar preocupado, o que Deus está achando da minha adoração, da minha oração, do meu louvor. E não o que o vizinho do lado vai pensar, o que a pessoa vai dizer. Melhora meu retorno aqui, por favor. Dá uma melhorada aqui, Fortaleza. Obrigado, hein? Aí você me ajuda com a minha voz, valeu. Você não tem que ficar preocupado com o que o vizinho do lado vai pensar, vai falar. Mas o que o céu está achando da sua adoração? Com a sua resposta ao Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Quem está em chamas, não tem vergonha de dizer o fogo de Deus está queimando o meu coração. Quem está em chama, com o coração em chamas, testemunha de Cristo a tempo e a fora de tempo. Eu te pergunto, você está em chamas para Deus? Se você está em chamas, você vai compartilhar a fé no trabalho. Eu estava compartilhando com um dos meus obreiros um dia desse. Aliás, ele chegou e começou a compartilhar comigo. Eu estou vendo alguns adolescentes na nossa igreja, alguns jovens em chamas. E eles vão, onde eles chegam, eles começam a falar. Eles começam a falar. Se eles estiverem no ônibus, eles falam. Se eles estiverem na padaria, eles falam. Se eles estiverem no mercado, eles falam. No meio da rua, eles falam. Eu fico pensando, como que eles são? E eu estava conversando com um jovem da nossa igreja essa semana que passou. E ele pegou Ele estava voltando para Marília e ele chegou em Campinas, no aeroporto, porque Marília só tem voo pela Azul. Então é Marília, Campinas, Campinas, Marília. Se chega lá de avião, você tem que passar em Campinas. E ele chegou lá e ele disse que ele estava na hora do almoço. E aí o voo para Marília era só um pouco mais tarde. Ele foi lá numa daqueles restaurantes ali na praça de alimentação do aeroporto. E olha como é que alguém chama-se. E aí ele chega. A hora que ele vai chegando
para pedir o prato de comida. O Espírito Santo fala assim com ele: a moça aqui do caixa está com a dor de cabeça terrível o dia todo. Ora por ela. Ele olha para a moça e fala: moça, ela disse o cartão. Ele falou: moça, antes de dar o cartão, o Espírito Santo está me dizendo que você está com a dor de cabeça terrível. Você não está aguentando dor de cabeça. Me dá a sua mão. E ela fala: estou mesmo. Eu não estou me aguentando. Me dá a sua mão. Ele segura na mão e fala: Senhor, em nome de Jesus, cura ela agora. Eu declaro, você está curado em nome de Jesus. E a moça fala: passou, acabou. E aí, ele pega o prato, almoça. Umas 2 semanas depois, ele está passando de novo no mesmo aeroporto, e vai no mesmo lugar, no Spoleto, no mesmo restaurante lá do aeroporto, e está a mesma moça. E quando ele chega, a moça falou para ele: para tudo aí, espera um pouquinho. Pessoal, vem aqui, todo mundo aqui. Esse homem aqui que orou por mim, em nome de Jesus, eu fui curada naquele dia. Entendeu? Em chamas para Deus, quem está em chamas para Deus não perde oportunidade. Senta do lado de alguém no avião, compartilha. No ônibus, compartilha. No táxi, compartilha. No Uber, compartilha. Amém ou não amém? Agora, se você é um túmbalo, estou brincando, túmulo é aquela, estou brincando. Essa boca é um túmulo. Se essa boca é um túmulo, você nunca compartilha a fé. Presta bem atenção, se você nunca compartilha a fé, você não está em chamas. Se essa igreja estiver em chamas, cada discípulo vai ganhar no mínimo um para Jesus no próximo mês. Não é no ano, no próximo mês. Eu vou mais além, se a igreja for incendiada, cada dia, cada discípulo vai ganhar alguém para Jesus, pastor. Por que só o pastor disse amém aqui? É que os outros falaram tão baixo que eu não estava ouvindo. Se você for incendiado, você vai ganhar alguém para Jesus todo dia. Porque você vai compartilhar todo dia. Sabe por quê? O fogo que queimava no coração do Jeremias vai queimar no seu coração. E nem que você não queira, você vai abrir a boca e vai falar de Jesus. Porque se a chama de Deus estiver aí, a sua boca, quando abrir, vai sair Jesus, vai manifestar Jesus, vai falar do poder de Jesus. Diga amém. Vamos lá, primeiro lugar, até aqui foi a introdução. Sério. Uma geração em chama, primeiro, é formada por discípulos que amam Jesus Cristo como Senhor absoluto de suas vidas. Sabe, querido, não amar Jesus de todo o coração, e não se render a Jesus, e não se consagrar a Jesus de todo o coração, é viver muito abaixo daquilo que é o padrão do discipulado do Novo Testamento. Porque em Lucas 14:33, Jesus disse: se você quiser vir a mim, ele disse, renuncie tudo o que você tem. Alguém chama de alguém que renunciou todas as outras coisas para viver Jesus como exclusividade. Diga amém. Alguém que está em chamas para Deus, ama a Jesus Cristo como Senhor absoluto de sua vida. O que significa ter Jesus como Senhor da nossa vida? Primeiro, antes de responder essa pergunta, eu quero que você compreenda um pouco mais quem é Jesus. A grande pergunta que existia no Velho Testamento era: onde está o Cordeiro? Onde está a resposta? Onde está a esperança? Onde está a solução para as nossas vidas? Essa pergunta começou lá no Éden, desde que o homem pecou. A pergunta era: onde está a resposta? Onde está a solução? Onde está a esperança? E ela foi verbalizada muitos anos depois nos lábios de Isaac: onde está o Cordeiro? E a grande resposta que o Novo Testamento traz para o Velho Testamento é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi verbalizado nos lábios de João Batista, e no Evangelho de João, capítulo 1, isso traz essa revelação. Bom, a grande pergunta do Velho Testamento, do Gênesis até o fim do Velho Testamento, era: onde está o Cordeiro?
que significa onde está o Salvador, que Deus disse, eu vou mandar um. Desde que Deus disse, eu vou mandar um da semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Desde aquele dia, a humanidade começou a se perguntar, onde está o Cordeiro? E aí vem o Cordeiro, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. É a resposta do Novo Testamento. Isso para você compreender, estou falando isso para você compreender um pouco quem é Jesus. Tudo na Bíblia gira em torno de Jesus. O nome dele pode ser encontrado, a pessoa dele, ou a revelação dele em cada página da Bíblia. De todo o Velho Testamento, de todo o Novo Testamento. A pergunta era, onde está o Cordeiro no Velho? A resposta é esse o Cordeiro. Mas a grande revelação do Apocalipse, qual é a grande revelação do Apocalipse? As pessoas ficam lendo o Apocalipse e perguntando qual é a grande revelação, o que está aí, e tentando descobrir. A grande revelação do Apocalipse é uma só, e a revelação do Apocalipse é, digno é o Cordeiro. Quando isso está no capítulo 5, o João vê Deus, o Pai, com um livro na mão, e ninguém, nem no céu, presta atenção nisso, nem no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os salvos, ninguém, nem entre os anjos, nem entre os salvos, ninguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia nem mesmo olhar para aquele livro. E quando João começa a chorar muito, porque ninguém podia olhar para aquele livro, o Cordeiro se apresenta, e agora ele se apresenta, e aí o anjo diz, João, para de chorar, olha lá, o leão da tribo de Judá, que venceu. E aí Jesus vem e se dirige ao Pai, e quando ele se dirige ao Pai, explode um louvor no céu, e o louvor que explode no céu é esse, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber o poder, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse é essa revelação, digno é o Cordeiro, é para mostrar que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno. Por isso você tem que se apaixonar por Jesus, porque Ele é o único nome. Ele vem, pega o livro, e todos no céu se prostram, e adoram, e glorificam. E o capítulo 5 se encerra assim, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os seres viventes, os 24 anciãos se prostram e dizem, amém. Pois bem, mas tem uma coisa que está faltando aí. Se a grande pergunta do Velho Testamento era onde está o Cordeiro, se a grande resposta do Novo Testamento é esse o Cordeiro, se a grande revelação do Apocalipse é digno é o Cordeiro, a grande esperança do cristianismo é, o Cordeiro voltará. Diga aleluia. Diga Maranata. Cordeiro voltará. E eu quero dizer, o Cordeiro voltará em breve. Não mais como um cordeiro, mas como um severo juiz. Diga amém. Então você precisa compreender quem é Jesus. Porque se você não compreender bem quem é Jesus, você vai achar que é apenas alguém que veio, viveu, morreu e ressuscitou. Ainda mais hoje que estão vivendo um cristianismo humanista, um cristianismo que as músicas chamam Jesus de você, um cristianismo que você quer tratar Jesus de igual para igual, um cristianismo totalmente liberal, um cristianismo que banaliza o sagrado, um cristianismo que banaliza mesmo o sagrado. Se você cair nessa, você não entendeu nada. Porque o Cordeiro é adorado no céu, na terra, e é temido do inferno. Diga aleluia. É aquele diante de quem todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não entender quem é Jesus, você não vai estar apaixonado por Ele. Você vai ser apenas um religioso, que tem uma crença que não difere muito, talvez, de outras crenças. Então, você precisa entender, Jesus é a autoridade suprema. Você precisa entender o que está em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade.
Jesus é o Senhor do universo, é o Senhor da história, é o Senhor das nações, é o Senhor da igreja, é o Senhor da família, é o Senhor de todo homem, é o Senhor da nossa vida, diga aleluia. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, a Ele pertence a glória para todo sempre, diga aleluia. É o Senhor de toda a história, soberano, Rei do céu e da terra, diga aleluia. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nenhum tipo de medida pode definir o amor de Jesus por você, porque o amor de Jesus por você é eterno, sacrificial, incondicional, ilimitado, diga aleluia. Jesus é eternamente poderoso, Jesus é imortalmente gracioso, Jesus é imparcialmente misericordioso, Jesus é o Filho unigênito de Deus, Jesus é o Salvador do pecador arrependido, Jesus é o único sem paralelo em toda a história, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é sem precedentes, não houve e ninguém antes dele, não haverá ninguém depois dele igual a ele. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Jesus é supremo, soberano. Ele é Senhor, diga aleluia. Jesus é aquele que nos guarda. Jesus é aquele que nos protege. Jesus é aquele que nos guia. Jesus é aquele que dá vista aos cegos, que cura os doentes, que liberta os cativos, que salva o humilde de espírito. Jesus é aquele que tem a chave de todo conhecimento e a fonte de toda sabedoria. Ele é o Messias. Jesus é o Messias. Diga comigo, Ele é o Messias. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Diga aleluia. Porque se você não entender quem é Jesus, por que você vai se apaixonar por Ele? Para você se apaixonar, você tem que conhecer. Para você estar em chama, você tem que estar vibrando por aquilo que Ele é. Diga aleluia. As promessas de Jesus são fiéis e verdadeiras. É aquele que abre, ninguém fecha. E quem fecha, ninguém abre. Diga aleluia. É aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga glória a Deus. O rosto de Jesus brilha como o sol ao meio-dia. Aí não é o sol quando está nublado, mas aquele sol do céu de brigadeiros. Diga aleluia. O seu amor, o amor de Jesus por você se renova a cada manhã. A palavra de Jesus é plena e poderosa. A graça de Jesus é suficiente para te salvar. Diga aleluia. Jesus é aquele que te ama com amor eterno. Jesus é aquele que nunca vai te abandonar, nunca vai desistir de você. Por isso Ele te trouxe aqui mais uma vez. Diga amém. Jesus é aquele que reina soberanamente, desde as maiores alturas até as profundezas do mar, sobre tudo e sobre tudo que neles há. Diga aleluia. A criação revela a majestade de Jesus. Jesus conhece cada estrela pelo nome. Diga aleluia. E Ele conhece você pelo nome. Ele criou você com um propósito eterno. Diga glória a Deus. Jesus é incrível. E as nossas palavras não conseguem declarar tudo que Ele é. O reino de Jesus é eterno. É invencível. É indestrutível. Jesus é incomparável. Diga aleluia. Ele é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o Rei eterno, imortal. Invisível muitas vezes, mas é real. Diga aleluia. Agora levante sua mão e diga assim: Jesus. Fala bonito. Diga Jesus. É o nome mais precioso, mais poderoso, mais glorioso de todo o universo. Diga aleluia. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Você simplesmente se entrega a Ele, se rende a Ele, diga aleluia. E deixa que Ele habite no seu coração pelo Espírito Santo. Uma geração em chamas, uma geração que entende quem é Jesus. E que entroniza Jesus como Senhor. E que anda na palavra de Jesus. E que anda no poder do nome de Jesus. E que exerce a autoridade do nome de Jesus. Eu estou vendo Deus levantar uma meninada, eu fico feliz, tão feliz. Meninada mesmo, não estou falando no sentido pejorativo. Lá na igreja, nós começamos um projeto chamado Geração Flecha.
E o nosso pastor de crianças estava fazendo algo muito especial. Então, a gente fez isso ano passado algumas vezes, a gente fez isso esse ano já. 2 vezes nós fizemos esse ano. Então, por exemplo, vai ter uma conferência, ou vai ter uma semana de imersão, que a gente vai receber lá 1.500 pastores e líderes de todo o Brasil e às vezes de algumas nações. Aí eu vou lá para o pastor de crianças, eu falo, ó, daqui uma semana os pastores vão chegar aí, nós não temos nome de nenhum pastor, e eles não têm nome de nenhum pastor que vai estar lá, de nenhum líder que vai estar lá. E aí eu falo assim, ó, pega a classe de crianças de 8 a 11 anos, 8 a 10, 8 a 11, e leva as crianças a escrever cartas proféticas para os pastores que vão chegar. Meninada, de 8 a 11 anos. Não é de 12 anos não, de 8 a 11 no máximo, mas normalmente de 8 a 10. E eles vão lá e falam, ó, eles dão aula, explicam para eles, falam de Jesus, eles já aprenderam sobre isso. E eles falam assim, agora vocês vão escrever algumas cartas proféticas para os pastores. Ora aí, Deus vai te dar o pastor, vai dar o nome do pastor, da pastora, e vai dar tudo certinho, a cor do cabelo. E as crianças oram. Eu sei que nessa última imersão nós tínhamos, acho que 14 cartas. Já escreve quem quer, quem está na classe. Às vezes tem lá 80 lá, mas 10, 12, 13, 14, 15 vão escrever. E eles vão lá e desenham o rosto da pessoa, a roupa que vai estar, porque Deus vai mostrando aquela pessoa. Sério. Estou falando de uma igreja batista, PIB de Marília. Eu estou falando de criança de 8 a 10 anos, 11 no máximo. E ele escreve uma carta, ó, Deus tem essa palavra para você, pastor. Aí um determinado dia, lá na imersão, eu chamo um pastor de crianças lá na frente, dou o microfone para ele, e ele leva as cartas das crianças. As crianças nem estão lá, porque as crianças nem vão na imersão. E aí, ele pega o microfone e fala, fulano de tal, dá um nome. Você tem um cabelo assim, seu cabelo é cacheado, for mulher, o cabelo é assim, seu rosto é assim, você é morena ou você é claro. A palavra de Deus é para você, vem aqui pegar a sua carta. E o cara se levanta chorando e vai lá, derretendo, pegar a carta lá na frente. Uma geração de profetas, desde crianças. Você acredita nisso? Pois Deus está fazendo. O Espírito Santo só precisa que a gente se abra para Ele. E quer saber de uma coisa? Eu nunca fui nem um dia lá pregar para eles. Mas tem dia que o negócio pega tanto lá no culto deles, que os pais terminam o nosso culto e lá não acabou. E os pais vão lá para pegar e tal, todo mundo lá no chão, prostrado, todo mundo chorando no maior mover do Espírito de Deus. Eu lembro que nós estávamos no DIP e eles escreveram umas cartas para algumas pessoas do DIP e tinha muita gente no DIP. E nós estávamos numa reunião que tinha no mínimo umas 2.400, 2.500 pessoas, no mínimo, participando lá esse ano no DIP. E o Danilo abriu um espaço também para que as crianças fizessem. Detalhes, não tem acesso, nem eu pego para olhar quem que vai, quem que não vai. Nunca fui lá olhar na lista lá, quem fez a inscrição pelo site. Eu não tem nem tempo para isso, quanto mais eles. E eu lembro que lá no DIP, na frente de 2.500 pessoas, o Taigo leu algumas cartas. Cada uma pessoa ia lá pegar. Eu lembro de um nome de uma garota, chamava Yasmin. E a garota deu o nome, Yasmin. Você tem a roupa assim, o seu cabelo é assim. E Deus tem essa palavra de cura para você. E liberou uma palavra de cura sobre a memória dela, sobre as feridas que ela trazia desde a infância. E essa moça se levanta no meio do auditório e vai chorando pegar a palavra de Deus para a vida dela. Você fala, como? Você não sabe quem vai vir? Da onde que vai vir? Mas o Espírito Santo sabe. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Uma geração em chamas. Não importa a idade. Você pode ter cabelos brancos, você pode ser uma criança de 5 anos, 8 anos. Você pode ser em chamas para Deus. Você vai precisar voltar a crer na Bíblia como criança. Você precisa sair do controle e deixar que o Espírito Santo assuma o controle. Diga aleluia.
Uma geração em chamas é uma geração assim, que se move no vento do Espírito, que se move na direção do Espírito. Não é uma geração que diz, nós sempre fizemos assim. Não, em primeiro lugar, é uma geração que devolve tudo a Ele, toda a glória a Ele, e entrega tudo em consagração a Ele. Uma geração em chamas é uma geração que se deixa possuir intencionalmente pelo Espírito Santo. Veja, eu disse, se deixa possuir, que quer ser possuída, que clama para ser possuída pelo Espírito Santo. Uma geração em chamas é uma geração que ama a palavra de Deus. Não é uma geração que ignora a Bíblia. É uma geração que abre a Bíblia como palavra de Deus. Que lê a Bíblia não como quem está lendo no jornal, que lê a Bíblia não como quem lê as mensagens do WhatsApp, mas que lê a Bíblia como o livro de Deus. Que lê a Bíblia como palavra do Todo-Poderoso, do Eterno, do Infalível, porque a palavra de Deus é infalível, diga aleluia. Uma geração apaixonada pela Bíblia. Uma geração que olha para a Bíblia e diz, é palavra do meu Pai, vou ler em voz alta, para que ela entre nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração. É uma geração que quando lê a Bíblia, aumenta a expectativa pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus vai fazer. Diga aleluia. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é lâmpada e é luz. A palavra de Deus é a garantia da vitória, a garantia daqueles que querem ter sucesso. A palavra de Deus é aquela que traz vida eterna. A palavra de Deus é arma poderosa, diga aleluia. A palavra de Deus é que te dá poder para vencer as tentações, o pecado, a carne e o diabo. A palavra de Deus revela Jesus Cristo, quem Ele é e como Ele é, em cada uma das suas páginas. Uma geração em chamas para Deus, é uma geração que ama a Bíblia, a palavra de Deus, não como tradição, mas como palavra revelada de Deus, diga aleluia. Mas é uma geração que não apenas lê, é uma geração que pratica, que não escolhe qual mandamento praticar, que lê e diz o que está escrito é para ser obedecido. Terceiro lugar, uma geração em chamas, é uma geração de discípulos, que são fervorosos na oração. Vou repetir, uma geração em chamas, é uma geração de discípulos poderosos, fervorosos na oração. Veja, eu disse fervorosos na oração. E agora quer dizer fervorosos na adoração. Vou repetir, quem sabe? Quem sabe? Fervorosos na adoração. Sabe o que significa ser fervoroso na oração? No Brasil, na igreja brasileira, a gente fala muito de oração. Mas eu não estou falando dessa igreja, aqui não acontece, né? Mas a igreja brasileira, de um modo geral, não ora, até porque não sabe orar. Os pastores brasileiros não oram, até porque não sabem orar e não tem disciplina de oração. Nossos famosos cultos de oração, é até uma vergonha chamar aquilo de culto de oração, uma vergonha. Primeiro porque se a igreja tem 1000 membros, não vai 100 no culto de oração. Se vai 100, vai muito. E chega lá, o pastor prega uma mensagem que ele fez no joelho na última hora, ou uma mensagem requintada, ou então ele reprisa alguma coisa que ele falou no domingo. E depois ele diz assim, quem tem algum pedido, apresente. As pessoas vão lá, um faz o pedido pela vovó, o outro pelo outro está no hospital, o outro pelo outro está não sei o quê, o outro lá, e ele fala, e se dependendo da igreja, fala assim, vamos orar. Vamos fazer uma oração silenciosa por esses pedidos. Você conhece algo assim ou você acha que eu estou inventando? Foi assim, foi de onde eu vim. A igreja brasileira brinca de orar. Oração fervorosa. Quando a oração fervorosa sobe, o fogo do Espírito cai. Vou repetir, quando a oração fervorosa sobe, o fogo do céu cai. Pegue, por exemplo, a oração de Elias. Quando a oração subiu, o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, consumiu as pedras e evaporou a água.
Os discípulos no dia de Pentecostes estavam orando e o fogo do Espírito veio sobre eles. A oração é o que traz a existência, o sobrenatural no meio da igreja. A oração da fé é que traz cura para o enfermo. Nós temos orado apenas numa dimensão. A igreja que ora tem orado numa dimensão só. Eu disse isso aqui ano passado, vou repetir essa parte um pouquinho. Presta atenção, olha para mim. Uma coisa é a oração que você faz com a fé em Deus. Lembra disso? Vocês estão lembrados? Sabe o que eu vi? Eu quero dizer uma coisa aqui hoje, presta atenção, porque aqui tem uma palavra. A geração em chamas não apenas exerce a fé em Deus, ela exerce na terra a fé de Deus. Isso é uma diferença do dia para a noite. A fé em Deus é para a gente orar, é para a gente adorar, é para a gente crer nele para a nossa salvação. A fé de Deus é para exercer autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças do mal. Diga amém. A fé em Deus é simplesmente para você viver e ser salvo. A fé de Deus é para você trazer e manifestar o céu na terra. A fé em Deus, com a fé em Deus você não traz nada do céu para a terra, mas com a fé de Deus você chama a existência aquilo que não existe e passa a existir. Vou te dar um exemplo de fé de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de oração. E a gente precisa mudar o nível de oração. Porque quando você está orando com a fé em Deus, você exalta a Deus, você glorifica a Deus, você honra a Deus. Mas quando você está orando a fé de Deus, você usa de autoridade. Não, acho que você não entendeu, né? Mas o Espírito vai te revelar. Vou te dar um exemplo de fé de Deus. Os tradutores da Bíblia no português sabem que ou eles erraram ou colocaram de propósito, ou teve o dedo de alguém que colocou dinheiro lá. Sabe que tem uma organização que coloca dinheiro numa determinada sociedade bíblica e saem as versões do jeito que eles querem, muitas coisas, pela influência religiosa deles. Ah, é, pastor? É, eu sei do que eu estou falando. Por exemplo, Marcos capítulo 11, de 22 a 24, quando Jesus está falando sobre a fé, que aí na sua versão vai dizer assim, tende fé em Deus. Sabia que está errado por aí? Não, a palavra que Jesus usou aí, você pode ir lá para o original, sei que tem pastores aqui, pesquisadores, ou você mesmo pode ir lá no original, você vai ver que o mais correto, a tradução mais correta era assim, tende a fé de Deus. Então vocês vão dizer esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Ele falou isso depois de fazer a figueira secar. Diga comigo, tende fé de Deus. Não, você não está entendendo, a geração em chamas, ela exerce na terra a fé de Deus. Mas parece que nós estamos tão distante disso, como o céu é distante da terra. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a viver a fé de Deus. Vou te dar um exemplo, rapidinho. Daqui um pouquinho a gente encerra. Eu tenho um pastor que trabalha comigo e ele foi pregar no Japão. Agora, essa parte não pode publicar na internet, não, ele vai ver que eu entreguei. E aí ele começou a falar, daqui a um pouco eu encerro. Ele levou 1h10 para encerrar, depois que ele anunciou que ia encerrar. Aí não dá, né? Deixa eu explicar. Sabe o que é fé de Deus? Exercida por Deus, exercida pelos patriarcas, exercida pelos profetas, exercida pelos apóstolos. Olha para mim. Deus um dia... Como é que está escrito em Gênesis 1? Vamos começar Gênesis 1, só para dar essa explicação da fé de Deus. Eu estou falando de oração, onde você exerce a fé de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Não fugir do assunto. Eu estou dizendo que a geração em chamas, ela é uma geração que ora fervorosamente e exerce na terra a fé de Deus. Atenção, intercessores, essa palavra é para vocês também. Exercer a fé de Deus na terra, com autoridade. Deus está... Como é que começa o livro de Gênesis? Vamos lá? Do princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia
trevas sobre a face do abismo. O Espírito está lá. Oh, atenção, geração em chamas. O Espírito está lá. Mas o Espírito não fez nada enquanto a palavra não foi liberada. Diga assim comigo: a fé precisa ser declarada, verbalizada, falada. Diga: falada com autoridade. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Até aí você não viu nada, mas quando chega no verso 3 está assim: e disse Deus. Presta atenção, olha para mim. Quando essa palavra disse Deus, sabe como é que você exerce a fé de Deus? É como Deus. Deus olha para as trevas. Agora presta atenção nisso, aprenda isso. Quando Deus disse haja luz, não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrelas. A fé de Deus é você olhar para as trevas e declarar: haja luz. E houve luz. Isso é a fé de Deus. É olhar para aquilo que não existe e declarar aquilo que existe, chamar a existência aquilo que existe, e aquilo passa a existir. Se você olha a vida dos profetas, eles já falavam o milagre no passado. Pega a vida do Eliseu, pega a vida do Elias, pega a vida dos profetas de um modo geral, pega a vida do Isaías, pega a vida desses profetas. Você vai ver, Eliseu chega na cidade de Jericó. Diz a arqueologia que a cidade de Jericó é uma das mais velhas do mundo. Lá tem alguns fósseis que datam de 10 mil anos. Se é verdade ou não, eu não sei, mas se for 10 mil anos, Eliseu viveu há 800 anos antes de Cristo. Então, quando Eliseu esteve lá, a cidade já tinha no mínimo 7 mil anos. Então, imagina um profeta, olha para mim, exercendo a fé de Deus, e ele muda 7 mil anos de história. 7 mil anos de história. Porque ele chega lá, 2 Reis 2, e aí os homens da cidade são ao encontro dele, e falam: Eliseu, a cidade é bem localizada, como você está vendo, mas o problema aqui são as águas. As águas causam esterilidade e morte. Eliseu pega um prato de sal, e ele diz: onde é que é a nascente das águas? Veja bem, o sal é só para fazer o ato profético, não é para você sair botando sal grosso por aí não, porque isso é macumba gospel. Está cheio de mandinga gospel, macumba gospel. Aí o que acontece? Eliseu vai lá, joga o sal na nascente, e sabe o que ele diz? Olha como é que ele fala. Ele está usando a fé de Deus, Marcão. Marcão é só para os íntimos. Ele está usando a fé de Deus. O que ele diz? Assim diz o Senhor Deus: tornei saudáveis essas águas, e daí nunca mais vai sair morte ou esterilidade. E aí o autor escreve assim: tornaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Não diz segundo a palavra de Deus. Meu irmão, você é um profeta lá no seu condomínio. Olha para mim, você é um profeta. Você é embaixador do céu lá na sua casa, lá no seu condomínio, no seu prédio, no hospital, lá na fábrica, lá na indústria. Você é um profeta, você é homem de Deus, você é voz de Deus. Você tem que olhar para aquela situação que parece que não muda e dizer: assim diz o Senhor. Diga aleluia. Mude a realidade. Use a fé de Deus, diga aleluia. Essa geração que Deus está levantando, não está nem aí para essas coisas da tradição. Eles vão chegando e vão exercendo a fé de Deus. Essa é a geração de chamas, uma geração que exerce a fé de Deus. E sabe por que Deus está pegando até crianças? Porque muitos adultos entraram, qual foi a pergunta que eu fiz? Caíram no piloto automático da fé. E esses não vão exercer a fé de Deus, a não ser que volte ao primeiro amor por Jesus. Deus está levantando. Deus está levantando e Ele está fazendo isso. Discípulos fervorosos. Discípulos que exercem a fé de Deus na terra. Discípulos que chegam e falam: você está doente, mas eu estou declarando a cura em nome de Jesus. Não é gente que vai dizer assim: não, se Deus quiser você vai ser curado. Isso é oração fajuta que não chega a lugar nenhum. Parece espiritual, não tem espiritualidade em nada.
É uma geração santa, uma geração comprometida absolutamente com a santidade. Diga aleluia. Uma geração que experimentou o fogo refinador da santidade, e por isso anda em santidade, exala a santidade, tem a santidade como essência da sua vida. Diga aleluia. Uma geração que não se deixa corromper com esse mundo pecaminoso. Uma geração que toma uma posição em fé diante de Deus, diante dos homens. A geração em chamas é uma geração que escreveu nos seus olhos santidade ao Senhor. É uma geração que escreveu nos seus ouvidos santidade ao Senhor. É uma geração que escreveu na sua língua santidade ao Senhor. É uma geração que escreveu no seu cérebro, na sua consciência, na sua mente, santidade ao Senhor. É uma geração santa que tem a consciência purificada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus e cheia do Espírito Santo. Uma geração em chamas, uma geração que anda em santidade. Diga aleluia. Por último, uma geração em chamas é uma geração na plenitude do Espírito Santo. Diga aleluia. Homens e mulheres, rapazes e moças, adolescentes e crianças, ungidos, revestidos, possuídos, movidos pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Eu queria relembrar um homem chamado Charles Finney. Eu quero encerrar falando do Charles Finney. O pessoal do louvor pode vir aqui. O Charles Finney, ele se converteu, ele já estava por volta dos 28, 29 anos. Ele era um advogado e ele se converte. E logo na semana da sua conversão, ele resolveu que ia consagrar tudo a Deus. Ele relutou, lutou e relutou. Mas um dia, naquela meia semana, ele foi para o bosque. Entrou no bosque, começou a orar e disse: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me encher completamente. Sabe, ó, o Charles Finney, ele estava cansado. Ele ia na igreja antes de se converter. Ele ia numa igreja, eu não posso falar o nome, mas depois você lê a história. Aliás, se eu posso, ele ia numa igreja presbiteriana. Mas ele não era nem batizado naquela igreja, ele ia lá. E sem se converter, ele estava cansado daquelas orações meia boca. Daquele culto de oração da quarta-feira, que tem muito no meio batista e no meio de todas as igrejas evangélicas brasileiras, presbiteriana também, e tem muito em tudo que é denominação. Daquele culto que vai meia dúzia de gente. E que a gente chama de oração. Mas que não é um culto de falação e de faz de conta e nada mais. Sim, meus irmãos, porque a oração de Jesus era em grande clamor e lágrimas. Depois você lê Hebreus 5:7 e veja como é que Jesus orava. A Bíblia diz em Hebreus 5:7, Jesus nos dias da sua vida na terra, ou seja, nos 33 anos, ele oferecia sempre a Deus orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. E forte clamor, para mim, é quase um grito. Pode ler, está literal, Hebreus 5:7. Se não tiver, não vale. Mas está aí. E o Charles Finney foi na igreja um dia, e aí um diácono, um presbítero chegou para ele e falou: você quer que a gente ore por você? Sabe o que ele disse? Ele foi sincero. Se as pessoas não fossem sinceras no nosso escudo de oração, ia dizer a mesma coisa. Ele foi muito sincero. Ele olhou para aquele presbítero e falou: não, eu estou há alguns anos frequentando aqui e eu nunca vi uma resposta da oração de vocês. Vocês não creem no que vocês oram. Não quero que vocês orem, porque vocês não têm resposta e vocês não creem naquilo que vocês oram. Só que algum tempo depois ele se converte. Ele começa a ler a Bíblia no escritório. E ele se converte de verdade. Ele vai para aquele bosque e ele começa a orar. E ele começa a orar. E ele começa a orar naquele bosque. Até que o Espírito Santo veio sobre ele. E o Espírito Santo o possuiu plenamente. Ele chega em casa, depois de quase um dia todo lá orando. E aquelas ondas do Espírito vêm sobre ele mais forte ainda. E Jesus foi até o quarto dele. E ele tem uma visão de Jesus. E ele disse que aquelas ondas do poder do Espírito passavam sobre ele.
como ondas de energia de milhares e milhares e milhares de volts. E aquela experiência dura até de madrugada, alta madrugada. No outro dia aquilo continua. Esse homem se tornou tão poderoso em Deus, que às vezes ele chegava numa cidade e o avivamento começava na cidade sem ele pregar. Eu quero dizer uma coisa: Deus quer levantar uma geração assim. Deus não mudou. Se você estudar a história de Charles Finney, você vai ver o que ele foi. Estude sem preconceito. Você vai ver o que ele foi para os Estados Unidos da América do Norte. Hoje tem seminário, tem faculdade, tem instituto com o nome dele. Mas veja o que ele foi. Vamos ficar em pé. Sabe de uma coisa? Aquele mesmo poder pentecostal que desceu sobre os primeiros discípulos está aqui hoje. Aquele mesmo poder que veio sobre Charles Finney lá naquele bosque está aqui hoje. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele só quer encontrar um coração quebrantado e contrito. Se você quiser isso, eu quero desafiar os jovens, os homens, as mulheres. Se você quer, corre aqui à frente. Eu quero orar por você hoje, bem aqui na frente. Deus quer levantar uma geração. Não tem mais um nome, não vai ter um supernome como tivemos, vários nomes. Não vai ter uma geração, uma geração, uma geração, uma geração, uma geração na plenitude do Espírito Santo, uma geração incendiada pelo fogo do céu, uma geração incendiada pelo fogo do Espírito. Eu quero que você, ao vir à frente, diga: eu estou decidido a viver um avivamento. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu quero viver um avivamento. O Deus de Charles Finney está presente aqui. E o mesmo poder pentecostal que veio sobre Pedro, que veio sobre Finney, está presente aqui para derramar sobre a sua vida agora. Nós vamos cantar uma canção e você vai honrar a presença do Espírito Santo. E nós vamos pedir para ele fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Fale com ele, fale com ele, fale com ele. Manifesta